Olá pessoal, continuo aqui em home office, em quarentena da Covid-19, mas o conteúdo não pode parar. E quantas vezes durante o ano eu falei que não tinha gravado vídeo porque não dava tempo, né? Então, agora no mínimo o tempo do deslocamento até o trabalho da agência para casa deve estar sobrando, não é isso? Então vamos investir esse tempo no que nos interessa, e no meu caso aqui é compartilhar conteúdo relevante sobre marketing digital para vocês, para que a gente possa cada vez mais amadurecer e profissionalizar esse segmento. Principalmente entender que marketing digital não é só fuçar nos canais digitais, né? A gente tem que se associar e a gente tem que buscar conteúdo de quem realmente estudou para isso. Gente, hoje a minha resposta é de uma pergunta muito frequente, tá? E principalmente nesse momento de crise, muita gente pergunta se deve parar investimento, parar anúncio ou não. Então hoje eu vim te responder quando que é a hora de investir em mídias pagas. O que são mídias pagas na internet? São aquelas mídias que você usa para anunciar. Então a gente tem dois grandes universos, apesar de a gente ter outras mídias, né, sendo vendidas banners em portais, por exemplo, ou conteúdo inserido em blog posts, tem uma série de mídias, mas as mais usadas, as mais comuns, são o Google Ads e o Facebook Ads. Lembrando que no caso do Facebook Ads, a gente pode veicular tanto no Facebook quanto no Instagram. E no Google Ads a gente veicula em rede de pesquisa, rede de display, YouTube, e também pode fazer o remarketing e o Google Shopping se você for aí um lojista virtual. Bom, eu não vou explicar exatamente cada uma dessas ferramentas, tá? Isso a gente tem bastante material por escrito, até no blog da Projeto Alt, explicando, dando prints. Hoje aqui o vídeo, na verdade a maior parte dos meus vídeos ele é mais consultivo, né? Não tanto no uso das ferramentas em si, porque isso você pode aprender com mais facilidade através de tutoriais. Então vamos entender que a resposta para a pergunta quando investir em mídias pagas, ela é quase igual àquela resposta do quanto eu devo investir, em que vocês ficam meio... acho que ficam bravos com os especialistas que a gente fala depende. Mas é que a resposta séria, né, realmente depende de muitos fatores. Se alguém te der uma receita aí de bolo, vai estar te botando numa furada, porque cada caso é um caso. Mas eu vou te dar caminhos, tá? Para você saber quando que normalmente a gente indica que o cliente comece a investir. A resposta depende é porque depende muito da tua meta de resultados, tá? A velocidade com que você precisa de resultado financeiro, ela tem que ser proporcional ao investimento que você vai fazer. Lembrando também que não é legal você colocar uma verba muito, dar um tiro só, né? Colocar uma verba muito grande e daí durar um mês e você não ter condições de continuar. A mídia paga ela é muito eficaz com a consistência, tá? E também a gente fala para você nunca progredir as campanhas de um período para o outro em mais de 30% do teu orçamento. Então não é porque você tá indo bem aqui que você vai dobrar de uma hora para outra, pode ser que a performance dessa campanha caia. Então comece também com aportes pequenos para te permitir testes. A mídia paga, assim como todo marketing digital, é muito baseada em testes. Você não pode colocar lá R$1.000 no escuro. Então vai fatiando isso e aonde você tiver resultado você coloca mais verba. Mas a resposta do quando, que eu acho que é o X aqui dessa questão, é o seguinte: em alguns outros conteúdos meus, eu já falei para vocês que primeiro a gente tem que fazer a lição de casa, né? Muito anunciante do Google Ads fala que o Google Ads não dá resultado e quando a gente vai avaliar, o problema muitas vezes não está na estruturação das campanhas, e sim no site, né, no destino daquela campanha. Então o formulário de contato não funciona, ou o telefone não está muito visível, o site não é responsivo, não tem uma boa navegação no dispositivo móvel, né? Tudo isso influencia para que a tua campanha não dê resultado.
Então, em primeiro lugar, fazer a lição de casa, tá? Se o destino das tuas campanhas for um site, esse tem que estar bem feito, tem que estar testado, né? Bem feito, a gente fala em usabilidade, né? Então, fazer alguns testes, se as pessoas acham o teu endereço, se o teu formulário funciona, se tá claro o produto que você vende ou o serviço que você presta, tá? Então, fazer a lição de casa é o primeiro passo. Em se tratando de redes sociais, é muito comum a gente fazer, quando a presença digital é do zero, é muito comum a gente fazer campanha para os primeiros seguidores, para os primeiros fãs, né? Para você criar uma base de audiência qualificada. Então, o caminho é mais ou menos o mesmo, quer dizer, quando a gente pega a gestão de uma conta lá na agência, antes de pedir para o cliente pôr o investimento, a gente arruma a casa. Mas isso, gente, é questão assim, ó, de 10 dias, 15 dias, né? Se você tiver ali um feed, né, uma timeline que ela já esteja atrativa, tanto de conteúdo quanto de visual, você já pode começar a anunciar. O que eu falo é, não dá para você ter ali um feed todo bagunçado, a tua comunicação não tá assertiva com as pessoas, não tá coerente com as personas, né? Então, dá aquela arrumada. Às vezes você consegue fazer isso em menos tempo, eu falo 10 dias porque a gente trabalha com planejamento, com personas, né? Faz a delimitação da estratégia antes. Mas se você conseguir ali que na primeira batida de olho do feed ele já fique visualmente bonito e com os primeiros posts já bem coerentes, bem coesos, né? Com uma redação legal, é hora de começar a investir. Se você tem a expectativa, gente, de ter resultado só com orgânico, eu sinto muito em te dizer que os teus resultados vão demorar muito para aparecer, tá? Primeiro, claro, você tem que fazer um bom trabalho orgânico, você tem que, mesmo no orgânico, caprichar nas hashtags, caprichar na redação, caprichar na frequência, na consistência. Em Instagram, trabalhar muito os stories. Eu não tô desconstruindo o trabalho orgânico, porém não existe mais almoço grátis, tá? E eu já vi muitas empresas que pedem muito para os colaboradores, né? Compartilharem. Eu até falo muito sobre isso, de comunicação de dentro para fora, de você fazer os teus colaboradores, a tua equipe ser o primeiro nível de marketing de influência da tua estratégia. Isso tudo é muito bacana e muito legítimo, mas assim, sem grana o retorno não vai acontecer. E a gente também tem duas facetas aqui sobre o montante desse investimento. Primeiro, as mídias pagas, elas são muito mais baratas do que as mídias tradicionais. Então, se você for fazer uma campanha, por exemplo, de seguidores para o teu Instagram, para a construção dessa primeira base de audiência, né, que seria a primeira etapa do funil de vendas, vamos supor, com R$500 você já faz um bom barulho, né? Você já tem bons resultados. Mas aí também fica tudo eu vou fazendo meus parênteses, né? O gerenciador de campanhas do Facebook, o gerenciador de anúncios, ele não é uma ferramenta fácil, ele não é uma ferramenta intuitiva. Todo mundo, até os especialistas de Google Ads, acham a ferramenta do Facebook Ads bem mais complicada de operar do que a do Google, tá? E aí muitos anunciantes caem naquele erro comum de fazer impulsionamento de post pelo próprio botão azul do Face ou do Insta e não fazem conta de anúncio no gerenciador, né? E isso faz com que você tenha muito menos resultado. Então, desse lado que eu estava dizendo que com R$500 você faz muita coisa, também se você usar a ferramenta do jeito certo. E aí isso já é outro assunto, que seria a profissionalização do marketing digital. E essa coisa de que todo mundo acha que você sabe fazer, todo mundo acha que sabe fazer, mas que não é tão simples assim. É por isso que tanta gente fala, não dá resultado, botei R$500, não deu resultado. Ou bota R$500 e vem, sei lá, 100 seguidores, quanto o potencial daquele nicho seria vir 500, mas a pessoa não fez as configurações corretamente, né? Então tudo vai puxando outras questões. Mas o que eu ia falar sobre o outro ponto, né, em que R$500
bastante perto de outras mídias, a gente também tem que considerar que R$500 é proporcionalmente cada vez menos em termos de poder de aquisição, conforme a concorrência desse público da internet vai aumentando, né? Então, quando você era um player sozinho no teu segmento ou tinha lá 3, 4 outros players, era uma coisa. Hoje em dia, cada vez mais os canais digitais estão sendo procurados como forma de exposição de marcas. Então, o que acontece nesse ambiente? Aumenta a concorrência, aumenta a disputa, aumenta o preço, né? Então, a gente tem que... O que eu diria sobre esse lado aqui da faceta, da coisa, ou até o lado da moeda? Diria que você tem que começar o quanto antes, tá? Mas, assim, procure assessoramento, gente, porque eu tenho visto muita perda também de dinheiro nessa questão de aí não saber operar, principalmente gerenciador de negócios do Facebook, gerenciador de anúncios. Bom, então quando começar a investir, o quanto antes, faz a lição de casa, deixa teu feed, tua timeline, teu site ou qualquer que seja o destino para onde você queira levar essas pessoas para as quais você está anunciando. Deixa redondo, um conteúdo bacana, não espera virem as primeiras pessoas para daí você arrumar teu conteúdo, mas também não fique gerando conteúdo para ninguém ver, pelo amor de Deus, que isso tempo é dinheiro também, né? Quando a gente fala de recurso, não é só recurso financeiro. Quanto de esforço do teu tempo você está colocando para produzir conteúdo para só aquela mesma base de fãs ali que são teu primeiro nível de contato verem, né? Então, assim, a gente tem que ir para mídia, sim, o quanto antes, desde que a casa esteja minimamente organizada. Façam sempre planejamento, procurem estudar. Quando eu falo sobre gerenciador de negócio do Facebook, tem muito curso bom, tem muita dica boa no próprio YouTube, muita coisa grátis, né? Mas não pense que operar a ferramenta é tão empírico assim, porque como eu também sempre falo, nem o Google nem o Facebook são instituições filantrópicas, né? Elas são dos maiores empresas do mundo, inclusive não só em valor de mercado, mas também em faturamento. Por quê, gente? Porque se você botar o dinheirinho ali sem um profissional habilitado, você vai ver o teu dinheiro ir rapidinho, tá? Então não é milagre também não, essas empresas estão no mercado para entregar anúncios de valor para as pessoas certas. Se você souber segmentar, a mensagem chega para as pessoas certas, mas elas também não estão de brincadeira. Se você bobear, teu dinheirinho vai embora. Minhas dicas de hoje eram essas. Se você tem algum comentário, deixa aqui no vídeo. Se você tem sugestão de conteúdo ou alguma dúvida específica, manda para mim. Lembrando que o trabalho da agência está no projetual.com.br e o meu trabalho, da Milena, de consultoria, mentoria e cursos, tá no milenamancini.com.br, meu site bem novinho, eu tô te esperando lá. Um grande beijo, obrigada por me assistir até aqui e até o próximo conteúdo.